nós vamos morrer. Pode parecer uma frase dura, forte, até desconfortável de ouvir. Pode soar pesada demais para começar uma reflexão, especialmente em um mundo que evita falar sobre finitude, dor e eternidade. Mas ela é real. E é justamente por ser real que ela também é libertadora quando a gente decide encarar essa verdade à luz da palavra de Deus. Sem medo, sem fuga e sem máscaras. A Bíblia nunca escondeu a fragilidade da vida humana. Pelo contrário, ela declara com clareza que nossos dias aqui são limitados e que o tempo passa mais rápido do que imaginamos. Em Salmos 9, 0 e 10, está escrito que os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e alguns, pela sua robustez, a 80. E o melhor deles é canseira e enfado, porque passa rapidamente e nós voamos. Essa palavra nos lembra que a vida corre como um sopro e que muitas vezes só percebemos isso quando já estamos cansados ou feridos pela caminhada. Vou te dar um exemplo simples, mas muito revelador. Quem foi a pessoa mais famosa de 1953? Quem era o artista mais aclamado daquele tempo? O empresário mais rico? O político mais influente? Pessoas que, naquela época, pareciam gigantes, intocáveis, inesquecíveis. Gente que ocupava manchetes, palcos, discursos e capas de revista. Você sabe dizer quem foram? Quase ninguém sabe. A maioria foi esquecida. O tempo passou, as gerações mudaram e os nomes se perderam. E daqui a 70 anos, provavelmente ninguém vai lembrar de nós também. Essa é a realidade da história humana. Eclesiastes 1:11 declara: já não há lembrança das coisas passadas, nem tampouco haverá memória das coisas futuras. O que hoje parece eterno, amanhã vira poeira. Simples assim. Mas antes que isso soe como tristeza, vazio ou falta de sentido, deixa eu te mostrar o outro lado dessa verdade. O lado que a fé revela. O lado que transforma uma realidade dura em esperança viva. Porque se o mundo esquece, Deus não esquece. Se os homens apagam nomes, Deus grava propósitos. A palavra afirma em Isaías 49, 15-16, que, ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, Deus jamais se esquecerá de nós. Se a história dos homens apaga nomes, o céu registra fidelidade. Se a fama desaparece com o tempo, a fé permanece para a eternidade. E é exatamente aí que tudo muda. A ilusão da importância terrena. A gente cresce achando que precisa ser lembrado, reconhecido e celebrado. Cresce acreditando que precisa deixar um nome, uma marca, um império, uma imagem que sobreviva ao tempo. Somos ensinados a buscar visibilidade, aprovação e aplausos. Parece que, se não formos vistos, então nossa vida não teve valor. Mas Jesus nunca ensinou que grandeza tem a ver com fama. Ele nunca apontou holofotes como sinal de sucesso espiritual. Em Mateus 23:11, ele foi claro ao dizer: o maior entre vocês será aquele que serve. A Bíblia não diz que o maior no reino é o mais famoso na terra. Ela diz que o maior é o que serve, o que ama, o que perdoa, o que permanece fiel quando ninguém está olhando, quando não há plateia e quando não há reconhecimento. O mundo mede sucesso por aplausos. Deus mede por obediência. O mundo exalta quem aparece. Deus honra quem permanece firme no secreto. Jesus deixou isso claro em Mateus 6,4, quando disse que o Pai, que vem em secreto, recompensará. O que é feito em silêncio diante de Deus tem peso eterno. Talvez seu nome nunca esteja numa placa, numa manchete ou num palco iluminado. Talvez você nunca receba troféus ou elogios públicos. Mas seu nome pode estar escrito no livro da vida, como diz Apocalipse 3:5. E isso vale mais do que qualquer memória humana, mais do que qualquer reconhecimento passageiro, mais do que qualquer fama que o tempo pode apagar.
A vida é um sopro. A palavra de Deus diz que a vida é breve. Tiago 4,14 afirma que somos como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Se a vida é assim, passageira e frágil, então cada dia se torna precioso. Cada manhã é um presente. Cada oportunidade é uma chance de viver com propósito. Cada decisão importa. Cada atitude constrói algo eterno. Você não está aqui por acaso. Jeremias 29:11 nos lembra que Deus tem pensamentos de paz e um futuro cheio de esperança para nós, mesmo nos dias difíceis. Mesmo nos períodos de dor e confusão, existe um propósito sendo escrito. A dor que você enfrentou não foi desperdício. Salmos 56:8 diz que Deus recolhe nossas lágrimas. As orações feitas em silêncio chegaram ao céu. Deus viu cada batalha interna, cada luta invisível, cada noite difícil. Talvez o mundo nunca saiba o quanto você lutou para continuar, mas Deus viu. 1 Samuel 16:7 diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ele viu quando você quase desistiu e mesmo assim escolheu confiar. Ele viu sua fé resistindo no meio do cansaço. O que realmente fica daqui a 70 anos, as coisas que hoje parecem urgentes perderão totalmente o valor. As discussões, os orgulhos, as comparações constantes. Eclesiastes 2:16 nos lembra que, com o tempo, tanto o sábio quanto o tolo são esquecidos. O que fica é o amor que você entregou, porque 1 Coríntios 13:8 diz que o amor nunca acaba. Fica o perdão que você liberou, fica a fé que você manteve quando tudo dizia para desistir. Fica cada gesto silencioso que Deus aprovou, mesmo quando ninguém viu. Talvez você não seja famoso na terra, mas pode ser conhecido no céu. Jesus disse em Lucas 10:20 que devemos nos alegrar porque nossos nomes estão escritos no céu. E isso é maior do que ser conhecido pelo mundo inteiro. Viver com propósito. Se vamos ser esquecidos pelos homens, então que sejamos lembrados por Deus. Se a vida é breve, então que ela seja intensa. De fé, Colossenses 3:23 nos ensina a fazer tudo como para o Senhor e não para os homens. Não viva apenas para acumular coisas. Jesus alertou em Mateus 6:19-20 para não ajuntarmos tesouros na terra, mas no céu. Não viva para impressionar pessoas. Viva para agradar a Deus. Quando você entende isso, o medo diminui. 2 Timóteo 1:7 diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. A comparação perde sentido, porque sua corrida é única, escrita por Deus. Sua história tem valor eterno. Talvez você se sinta comum, invisível, pequeno, mas Deus usa o improvável. 1 Coríntios 1:27 diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Davi era um pastor, Esther era órfã, Pedro era pescador, Paulo era perseguidor. Mas quando Deus escreve a história, o final é eterno. Romanos 8:28 garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Declaração de fé. Então hoje, decida não viver para ser lembrado pelas pessoas. Viva para ser aprovado por Deus. Gálatas 1:10 nos confronta sobre a quem realmente queremos agradar. Se daqui a 70 anos ninguém lembrar de você, mas você tiver cumprido sua missão, terá valido a pena. Porque no final, não importa quem sabia seu nome na terra, importa que Deus o conheça. Oração final. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, como diz Salmos 90:12, para que alcancemos um coração sábio. Ajuda-nos a viver por propósito, não por aparência. Tira de nós a ansiedade de sermos vistos e coloca em nós o desejo de sermos fiéis. Que cada passo nosso tenha valor eterno. Que nossa vida seja grande aos teus olhos,
mesmo que seja simples aos olhos do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, não foi coincidência. Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar do que realmente importa. Inscreva-se no caminho da fé motivacional para fortalecer sua fé, sua mente e seu espírito todos os dias. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a vida é breve, mas o propósito em Deus é eterno. Nunca se esqueça, quando vivemos para Deus, nenhum dia é em vão, nenhuma lágrima é perdida e nenhuma vida é pequena demais quando está nas mãos dele. Que Deus abençoe profundamente o seu caminho.